Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Nós estamos nas nossas aulas de lições bíblicas da Escola Dominical, Currículo dos Jovens, revista do segundo trimestre de 2020. Nesse segundo trimestre, iremos estudar sobre tempos de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. As nossas lições são comentadas pelo pastor Reinaldo Odilon Martins Soares. Pastor Reinaldo Odilon Martins Soares é pastor em Natal, Rio Grande do Norte, é juiz de direito, bacharel em teologia e em direito, especialista em direito penal, em direito processual civil e penal, mestre e doutorando em direito pela Universidade do país de Vasco, na Espanha. É autor de obras publicadas na CPAD, tais como Eu e a Minha Casa e Tempo para Todas as Coisas. Esse assunto é um assunto extremamente oportuno, principalmente para este currículo de jovens. Nós sabemos, eu digo que eu já fui jovem, eu ainda sou pouco mais de 40 anos, mas eu ainda me considero jovem, mas nós sabemos que no nosso período da juventude, nós temos grandes desafios para conquistar. Muitas dúvidas surgem se nós conseguiremos conquistar, muitos sonhos, muitos projetos que vêm ao nosso coração e nós vamos lutando. Sem dúvida, quando a gente chega numa idade como eu, já com quase 44 anos de idade, a gente tem muito mais maturidade para enfrentar estas coisas. Mas durante a juventude, você, jovem, querido aluno que me ouve, é assim mesmo, essas incertezas da vida ocorrem e vêm sobre nós. Mas durante esse trimestre, nós vamos aprender com o livro de Josué que nós podemos sim conquistar. E conquistar não só as bênçãos que nós tratamos num contexto genérico, como bênçãos espirituais, questões ministeriais, embora, na minha visão, todas as bênçãos de Deus para a nossa vida são bênçãos espirituais, mesmo aquelas financeiras, mesmo aquelas bênçãos físicas, um carro, uma casa, são bênçãos espirituais, porque isso tudo deve contribuir com o reino de Deus. Nesse segundo trimestre de 2020, nesse currículo dos jovens, nós faremos uma jornada pelo livro de Josué. Um livro que me encanta muito pelas conquistas de Josué, pelas decisões, pela maneira como Josué conduziu o povo de Deus na conquista da terra prometida. Então eu deixo aqui o convite da Academia de Pregadores a que você trilhe conosco esta jornada e nós aprenderemos com toda certeza e teremos a nossa vida transformada pelo poder de Deus e aprenderemos a conquistar todas as coisas que Deus tem reservado para que nós conquistemos. Em nome de Jesus. Na lição de hoje, que é a primeira lição, ou na aula de hoje, estudaremos a primeira lição do dia 5 de abril de 2020. O título da lição é O Livro de Josué, Tempo de Conquistas. É sobre isso que nós vamos aprender no livro de Josué. E essa primeira lição é uma lição, como a gente sempre fala no início do trimestre, uma lição introdutória para todas as demais lições. Vamos ao texto do dia. O nosso texto do dia nos diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8 e versículo 37. O que Paulo quer dizer quando ele afirma que somos mais do que vencedores? Vencedor é quem conquista uma vitória. Ser mais do que vencedor é quem, mesmo antes de conquistar, já se porta na jornada, na caminhada, nos momentos de luta para conquistar a vitória, ele já se porta como um verdadeiro vencedor. Os objetivos da nossa lição são 3. Primeiro objetivo: apresentar um panorama geral do livro de Josué. O segundo, compreender o propósito e a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. E o terceiro objetivo, conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. O texto
bíblico da nossa lição está em Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. O texto da leitura bíblica em classe é um texto fenomenal e um texto que sempre me encantou muito, porque Deus está falando com Josué sobre a conquista, sobre as coisas que ele ia conquistar. E o texto começa dizendo que foi depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. E o Senhor diz a Josué o seguinte, olha: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, o Senhor está dizendo a Josué, Moisés morreu, vocês já lamentaram, já prantearam a morte de Moisés, agora é hora de avançar. Você não pode ficar preso a estas coisas que passaram. Meus queridos, quantas vezes nós ficamos presos a problemas, às dificuldades que acontecem na nossa vida? Tem pessoas que vivem presas ao passado. Ah, mas eu fui traído. Ah, mas aconteceu um problema sobre a minha vida. Aconteceu, mas já passou. É tempo de levantar a cabeça, erguer os olhos e seguir adiante. Deus tem um propósito. Aí o Senhor fala com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. O texto demonstra uma urgência de Deus. Demonstra Deus falando de forma urgente com Josué. Levanta-te, pois, agora. Ou seja, chega. É um tempo de conquistar. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja bem que Deus está dizendo para Josué: a terra eu dou, mas vocês têm que levantar. Meus queridos, nós precisamos compreender que diante das promessas de Deus, nós não podemos ficar parados. Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Aproveite o seu tempo. Seja você jovem, seja você adolescente, aproveite o seu tempo. Não perca tempo. Deus já te fez uma promessa. Paulo falou com Timóteo o seguinte: milite em prol das profecias que existem ao seu respeito. Ou seja, viva envolvido por essas profecias. Se Deus já te fez uma promessa, é esta promessa que vai direcionar a sua vida. É por causa dessa promessa que você vai caminhar. É buscando essa promessa de Deus que você vai seguir adiante. Não cruzar os braços e parar diante das dificuldades da vida. Então Deus está chamando Josué a uma atitude. O Senhor continua falando com Josué o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus está falando com Josué assim: olha, você vai conquistar a terra. E para conquistar a terra, você precisa fazer só uma coisa: você precisa caminhar na terra. O lugar que você pisar a planta do seu pé é teu, eu tenho te dado. Aí o Senhor vai falar sobre os limites desta terra prometida, são limites magníficos, né? E o Senhor ainda fala com Josué o seguinte: olha, ninguém, Deus faz uma promessa para Josué, ninguém te poderá suster. Ou ninguém te susterá, ou ninguém vai te parar todos os dias
da sua vida, ou ninguém vai ficar de pé diante de você. Aqueles que precisam ser expulsos da terra, o Senhor está dizendo, eu vou expulsar, isso é uma promessa de vitória. É uma certeza de vitória. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. E o Senhor diz assim, olha, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor garante essa vitória para Moisés, para Josué, e diz para ele, você só precisa fazer uma coisa, esforça-te e tem bom ânimo. Duas coisas, esforço e bom ânimo. O que é bom ânimo? É boa vontade. E o que é esforço? É um empenho pessoal. Não é porque Deus nos promete que nós não temos que nos empenhar de forma pessoal em prol das promessas de Deus. O nosso problema muitas vezes é que nós confiamos nas promessas de Deus, mas não temos ânimo. Vai dar certo, uma hora vai acontecer. Não tem bom ânimo. Levanta a cabeça, Deus falou, está falado. Às vezes também nós não nos esforçamos. Não, Deus prometeu, então é só esperar que vai cumprir. Um dia vai cumprir. Não, esforça-te. Tem pessoas que ainda não estão desfrutando das bênçãos de Deus porque não tiveram esforço e nem tiveram bom ânimo. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o comentarista vai tratar sobre o livro de Josué, vai dar uma visão panorâmica sobre o livro de Josué. Na nossa introdução, o comentarista vai fazer uma síntese da história de Israel, né? De Moisés até Josué, mostrando que Israel saiu do Egito, que Josué saiu do Egito junto com Moisés, e que eles caminharam 40 anos no deserto, que Josué foi servo de Moisés, acompanhou Moisés na jornada, na caminhada, até substituir Moisés na direção do povo. E foi Deus quem chamou Josué. Josué não assumiu a liderança do povo porque ele quis, porque era bajulador de Moisés. Não. O Senhor disse, olha, Moisés, você vai morrer e Josué vai assumir a liderança do povo em seu lugar. Então, a visão panorâmica de Josué é que eles estavam diante da terra prometida, prestes a conquistar a terra prometida, e o livro de Josué vai continuar narrando a história do povo hebreu, vai continuar descrevendo a história do povo hebreu. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas.
E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. No segundo parágrafo, ele vai falar como era o mundo na época de Josué, e aqui vai fazer uma descrição de várias civilizações daquele tempo, e ele faz essa descrição para mostrar, para deixar claro que o povo de Israel surge no momento em que muitas civilizações já eram fortes, e algumas delas já sucumbiram, já acabaram, mas o povo de Israel surge como uma nova civilização debaixo da promessa de Deus. No terceiro parágrafo, ele vai falar sobre o território de Canaã, a terra prometida por Deus, e eu costumo falar que esse território não era um território muito grande, mas a prosperidade de Deus não está ligada no tamanho da terra prometida, está ligada à fidelidade ao conquistar a terra. Outra coisa que é importante nós pensarmos é que a terra, se você depois, ao estudar a lição com mais profundidade, porque a nossa aula aqui é só para te dar um subsídio, né, para fazer uma panorâmica da lição, mas se você estudar a lição com profundidade, você vai perceber, na leitura bíblica em classe, que os limites que Deus dá da terra, aqui no versículo 4, estes limites que Deus dá da terra, que Deus estabelece para a terra que o povo de Israel tinha que conquistar, mesmo sendo uma terra pequena. Se você olhar no mapa, você vai perceber que é o lugar onde está a maior reserva petrolífera do mundo. Eu costumo dizer ao lecionar história de Israel que o leite e mel, a Bíblia diz que era uma terra que manava leite e mel. O leite e mel que mana nessa terra é o leite e mel preto, é o petróleo. E a gente sabe que o petróleo dita os rumos da economia mundial. Aqui, por exemplo, dentro desse território está a Arábia Saudita. Dentro desse território está o lugar onde hoje é o Irã, onde hoje é o Iraque. Então, é um território que é a maior reserva petrolífera do mundo. Se Israel fosse fiel a Deus e tivesse conquistado todo o território, que nós vamos aprender aqui durante esse trimestre, que quando Josué estava para morrer, Deus disse a ele: você está velho, avançado em dias e ainda tem muita terra para conquistar. Mas se Israel tivesse conquistado todo esse território, Israel seria hoje detentor da economia mundial. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, não seria nos Estados Unidos, seria em Israel. Vamos ver o que o segundo ponto vai tratar. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre o propósito e a divisão do livro, né? Vai mostrar que o propósito de Josué era fazer um registro histórico, realmente, da conquista da terra. É um momento extremamente relevante para o povo de Israel, porque eles caminharam 40 anos no deserto e estavam agora no livro de Josué já começando a conquistar a terra. Uma geração toda tinha morrido no deserto e a geração nova está agora conquistando a terra, conquistando a promessa de Deus aos seus pais. Então, o propósito é registrar esse momento e a divisão do livro que o comentarista faz aí de acordo com a divisão que foi inserida pela comissão que preparou a Bíblia pentecostal, né? Então a divisão está aí, ó. Preparação para a conquista, depois fala sobre a divisão da terra, depois a mensagem final de Josué, preparação para a conquista efetiva, a divisão da terra e a mensagem final de Josué. Então a divisão do livro de Josué está estabelecida nesses 4 pontos aqui, ó.
4 pontos. Primeiro, a preparação para a conquista efetiva da terra, a divisão da terra e a mensagem final de Josué, mostrando a fidelidade de Deus com o seu povo quando faz com que esse povo realmente conquiste esta terra. No terceiro parágrafo do segundo ponto, o comentarista vai falar conosco sobre o valor do livro de Josué. E o livro de Josué tem um valor extraordinário, porque ao contar a história, o comentarista deixa aqui um relato interessante. Ele diz que ao contar a história, ao contar essas histórias, Josué não omitiu erros para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. E eu fiz questão de frisar isso aqui, porque eu sempre ensino que o segredo da nossa vida é manter o coração em Deus. Nós cometemos erros, nós falhamos durante o percurso. Quem não falha, principalmente no período da nossa juventude, como eu disse hoje, depois dos 40 anos, atingir a idade da maturidade, eu olho para a minha vida 20 anos atrás, 23 anos atrás, especificamente falando, quando eu tinha 20 anos de idade, e começo a pensar, meu Deus, se eu tivesse lá 23 anos atrás, a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria cometido algumas falhas que eu cometi. E é lógico que hoje eu cometo falhas que daqui a 20 anos, quando eu tiver 63 anos, eu vou dizer que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, aos 63, eu não teria cometido essas falhas aos 43. Mas nós precisamos entender um segredo. Nós precisamos manter o nosso coração em Deus. O que eu chamo de manter o coração em Deus? Eu me lembro de um dia que eu estava nos Estados Unidos pregando e o irmão Gilberto foi me levar para pregar em um lugar longe da região de Boston. Eu me esqueci agora o nome do lugar. Eu acho que Milford. Ele foi me levar em Milford para pregar. Nós saímos da região de Boston e ele foi me levar para pregar em Milford. E ele falou comigo, eu sei onde é a igreja, mas como nós estamos indo agora num horário, que é um horário de pico, eu vou colocar o endereço no GPS, porque o GPS traça uma rota com tráfego menor. E ele colocou... E por algumas vezes ele errou a rota que o GPS estava determinando e o GPS recalculava. Recalculate. Aqui ele fala recalculando rotas. E o GPS recalculou a rota umas 2 ou 3 vezes, mas nós acabamos chegando no templo em Milford e chegamos até na hora certa, antes do trabalho começar, porque... o endereço estava correto. E foi interessante que o irmão Gilberto parou 1 ou 2 vezes, dizendo assim, deixa eu conferir se o endereço está correto. E ele conferia. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu querido? Que Deus é perito em recalcular rotas. Existem erros que nós cometemos numa jornada, numa caminhada, que são culpa nossa. Existem erros que vêm por força da circunstância. Existem erros que ocorrem porque outras pessoas erram, e nós vamos ver tudo isso no livro de Josué. Mas o segredo é manter o endereço certo. O segredo, o que eu chamo de endereço certo? É manter o nosso coração em Deus. Se nós mantemos o nosso coração em Deus, eu não estou dizendo que a gente vai manter o coração em Deus e vai quebrar o pau aí no mundo. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando nós mantemos o nosso coração em Deus, ainda que a gente cometa falhas, mas o nosso coração está em Deus. E então Deus vai recalcular a rota. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Não perca o rumo, não perca o foco. Você tem um alvo. E ainda que você cometa falhas, Deus vai recalcular a rota. Deus vai fazer com que os problemas que ocorrem na caminhada redundem em benefícios, em crescimento para a sua vida. Paulo, em Romanos capítulo 3, ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, não perca o foco, mantenha o teu coração em Deus. No terceiro parágrafo, o nosso comentarista vai tratar, ou terceiro ponto, sobre alguns antecedentes
históricos. O primeiro antecedente histórico é o que ele nos coloca aqui, que o deserto chegou ao fim, né? Depois de 40 anos caminhando no deserto, chegava ao final a jornada dos israelitas e eles iam agora possuir a terra prometida. O segundo antecedente histórico são as últimas palavras de Moisés. Moisés vai transmitir as suas últimas palavras para o povo de Israel. Ele vai mostrar para o povo de Israel que eles deveriam servir a Deus. E, por fim, um novo tempo de fé e expectativas. Era uma outra geração, uma geração nova que havia nascido no deserto. Era uma geração que estava debaixo de uma promessa de Deus. Quando eu olho para a minha geração de jovens, eu fui jovem, né, novinho aí, adolescente, jovem, adolescente há 30 anos atrás. Jovem há 20 e lá vai pedrada, quase 30 também. Eu vejo que nós vivíamos um outro contexto de mundo, outro contexto de globalização mundial. Havia algumas expectativas que giravam em nossa volta e motivações que nós tínhamos que não são as motivações que os jovens têm hoje, que os nossos filhos, por exemplo, têm hoje. Eu tenho uma filha de 22 anos, um filho de 18 e uma filha de 15. Então, talvez muitos de vocês que estão me ouvindo hoje, jovens, têm idade para ser os meus filhos. Nós tínhamos motivações diferentes das motivações que vocês têm hoje. Mas, meus queridos, tem uma coisa que eu sempre vou afirmar, é que eu acredito nesta geração. Eu acredito nesta geração. A geração que está aqui entrando, prestes a entrar na Terra Prometida, é uma geração nova. É uma geração que não viu os grandes milagres de Deus lá no Egito. É uma geração que nasceu no deserto e ouviu a história dos seus pais. Mas é uma geração que vai conquistar a Terra Prometida. E eu sei que existem promessas que Deus fez para mim, que serão conquistadas pelos meus filhos, por vocês, pela geração de vocês. O importante é que nós vamos viver este novo tempo. Você vai viver este novo tempo de fé e expectativa sem perder o foco na promessa de Deus. Chegamos então ao final dessa nossa primeira aula. A aula da lição dos jovens é uma aula mais rápida do que a da lição dos adultos. Nós falamos sobre o livro de Josué, um tempo de conquistas. E eu tenho certeza que este trimestre será uma jornada interessantíssima de aprendizado e de vida prática para a nossa, para a nossa atividade cristã, principalmente pelos comentários do pastor Reinaldo Odilon Martins Soares, que são comentários muito práticos. Então eu louvo a Deus pela sua vida e te convido a permanecer conosco durante esse trimestre. Divulgue as nossas aulas, são gratuitas. As aulas de escola dominical são gratuitas aqui na Academia de Pregadores. Nós vamos seguir juntos mais esse trimestre para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.